agenciadepodcast.com.br. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. They always tell you there's a catch, a compromise, an asterisk. Terms apply. See store for details. Maybe less than advertised. May vary by mood. Probably. Sprite Zero Sugar? It's different. It's the lemon lime flavored refreshment you want with zero sugar. So, no fast voice? No caveats. Just refreshment. This is Sprite Zero Sugar. Obey your thirst. A arte te ajuda a marcar o nome na história, como que artistas podem moldar a forma de fazer e pensar a política. Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a vida e a obra de William Shakespeare, um dos principais dramaturgos que já existiu em toda a história. O meu objetivo com esse episódio é fazer um bom panorama da sua vida, aliando-o com a trajetória da própria história da Inglaterra. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. A primeira coisa que eu quero fazer aqui hoje é desmistificar um pouco aquela ideia que se tem do gênio artístico. É claro que a obra do Shakespeare influenciou muitas culturas, mas a gente tem que olhar para ele como um indivíduo histórico que foi impactado e influenciado pelo seu meio. Por isso, antes de compreendermos a biografia e a obra de William Shakespeare, é importante situá-lo no devido contexto histórico. O dramaturgo nasceu em 1564, no auge do reinado de Elizabeth I, e morreu em 1616, durante o governo de Jaime I. Ou seja, a sua trajetória atravessa 2 momentos decisivos da história inglesa, a chamada Era Elizabetana e o início da Era Jacobina. E aqui tem um ponto de atenção, tá? Se você é ligado em história, você sabe que os jacobinos famosos são os da Revolução Francesa. Só que o período de governo do Jaime I da Inglaterra também é chamado de período jacobino. Então, toma cuidado, quando você ouvir eu falando de período jacobino, eu tô falando do contexto inglês e não do francês, beleza? Bom, esses períodos foram marcados por transformações religiosas, políticas, culturais e sociais que moldaram profundamente a imaginação teatral da Inglaterra, incluindo a do próprio Shakespeare. O reinado de Elizabeth I, entre 1558 a 1603, ficou conhecido como a Era de Ouro da Inglaterra. Após décadas de instabilidade religiosa, com a ruptura do Henrique VIII com Roma e os reinados turbulentos de Eduardo VI e Maria Tudor, Elizabeth consolidou o anglicanismo como religião oficial. Esse equilíbrio político-religioso foi importante para a estabilidade do reino e também para o crescimento de um movimento cultural. A Inglaterra começava a se afirmar como potência marítima e comercial, desafiando a hegemonia espanhola. A derrota da chamada Armada Invencível Espanhola, em 1588, foi celebrada como símbolo da força nacional e elevou o prestígio da monarquia inglesa. Esse clima de confiança e expansão encontrou expressão nas artes, principalmente no próprio teatro. O teatro, durante o governo de Elizabeth, não era apenas entretenimento, era também uma forma de debater questões políticas, religiosas e sociais. E como veremos, as peças de Shakespeare vão dialogar diretamente com esse contexto. Quando escrevia sobre reis medievais em suas peças históricas, como Ricardo III ou até Henrique V, ele estava, de certo modo, refletindo sobre a própria legitimidade do poder real em sua época. Outro ponto importante que temos que compreender antes de entrarmos na biografia do próprio Shakespeare é a transformação do teatro em instituição pública e profissional. Até o século XVI, as apresentações dramáticas eram ligadas a festas religiosas ou itinerantes. A partir da metade do século, surgiram os primeiros teatros fixos em Londres, como The Theatre, em 1576,
e em seguida o Globe Theatre em 1599, local em que o Shakespeare irá atuar. Esses espaços tornaram o teatro uma forma de cultura de massas. Com ingressos acessíveis, o público ia desde trabalhadores e artesãos que assistiam em pé no espaço aberto chamado pit, até nobres e cortesãos que ocupavam os camarotes. Isso fazia com que dramaturgos tivessem que aprender a escrever para públicos e gêneros bem diferentes. O contexto elisabetano também foi marcado por tensões. A Inglaterra vivia uma transição do mundo medieval para a modernidade. O crescimento das cidades, a ascensão de uma burguesia mercantil e a mudança nas relações de trabalho geravam instabilidade social. O teatro captava essas transformações. A religião também era um tema delicado. Com a reforma e a perseguição aos católicos, o discurso oficial promovia a unidade em torno do anglicanismo. Porém, a memória das divisões ainda era forte. E esse era um tema em que o teatro conseguia usar para gerar esses debates. Foi nesse contexto que nasceu William Shakespeare, no dia 23 de abril de 1564, em Stratford-upon-Avon, uma pequena cidade de Warwickshire, na Inglaterra. Filho de John Shakespeare, um comerciante de luvas que também ocupou cargos municipais, e de Mary Arden, descendente de uma família de proprietários rurais, o dramaturgo cresceu em ambiente de relativa estabilidade econômica, ainda que a família tenha enfrentado crises financeiras ao longo dos anos. Infelizmente, sabemos bem pouco sobre a sua educação formal, mas é bem provável que ele tenha frequentado a King's New School, onde teria aprendido latim, retórica, história e literatura clássica. Esse contato com autores como Ovídio, Sêneca e Plauto seria fundamental para sua futura obra teatral. Não há registros de que ele tenha frequentado a universidade, o que o diferencia de outros dramaturgos contemporâneos, como Christopher Marlowe. Aos 18 anos, ele se casou com Anne Hathaway, de 26 anos, com quem teve 3 filhos, Susana e os gêmeos Hamnet e Judith. Entre 1585 a 1592, há um período obscuro conhecido como os Anos Perdidos. Não há registros claros do que o Shakespeare fez nesse intervalo, o que deu origem a inúmeras especulações. Alguns sugerem que ele teria viajado como ator itinerante, outros que ele teria trabalhado como professor ou secretário. O fato é que em 1592, o seu nome aparece pela primeira vez nos registros londrinos, associados a uma crítica de Robert Greene, que o acusava de ser um corvo presunçoso que se apropriava do trabalho de escritores universitários. Isso indicava que o Shakespeare já ganhava certa fama como dramaturgo em ascensão. Foi no final do século XVI que ele se consolidou como poeta e dramaturgo. Durante uma epidemia de peste que fechou os teatros entre 1592 a 1594, ele publicou os seus primeiros poemas narrativos, Vênus e Adonis e o Estupro de Lucrécia, que lhe garantiram reconhecimento na corte. Com a reabertura dos teatros, ele passou a escrever regularmente para a companhia Lord Chamberlain's Men, onde encontrou estabilidade artística e financeira. Com a morte da rainha Elizabeth, em 1603, o trono passou para o Jaime I, como eu falei, da dinastia Stuart. Shakespeare e a sua companhia foram favorecidos pela transição, se tornando o King's Men, companhia oficial do rei. Essa proximidade com a corte deu ainda mais legitimidade ao dramaturgo, mas também trouxe desafios, pois o teatro jacobino lidava com uma atmosfera política mais tensa. Jaime I acreditava no direito divino dos reis, e a relação entre governantes e governados tornou-se tema sensível. Peças como Macbeth refletem esse contexto ao abordar a tirania, a usurpação e as consequências do abuso de poder. O clima jacobino também é mais sombrio, e muitas das tragédias tardias do Shakespeare revelam esse tom melancólico e reflexivo. Tanto a era elisabetana quanto a jacobina foram marcadas por um crescimento da vida urbana ligada à cultura. Londres era uma cidade em expansão, aberta ao comércio e ao contato com diferentes culturas.
Esse dinamismo aparece nas peças do Shakespeare, que ambientava suas histórias em Roma, Veneza, Verona, Atenas ou ilhas imaginárias, usando cenários estrangeiros para refletir sobre questões universais. Como eu disse, Shakespeare foi um homem do seu tempo. Ele viveu em uma Inglaterra em transformação, onde o teatro se tornou palco das grandes questões políticas, sociais e existenciais. A imagem de Shakespeare, muitas vezes, é reduzida a de gênio literário isolado, mas a sua trajetória mostra que ele também foi um homem de teatro de forma completa. Ele atuou, administrou companhias e investiu financeiramente no ofício. Esse envolvimento prático explica em parte a eficácia de suas peças, que foram escritas não apenas para serem lidas, mas para funcionarem em cena diante de diferentes plateias. Shakespeare iniciou a sua carreira como ator em Londres e continuou a se apresentar ao longo da vida, embora raramente em papéis principais. Há registros de que ele interpretou o fantasma do pai de Hamlet, além de outros papéis secundários. Essa experiência de palco lhe deu sensibilidade para criar diálogos vivos, situações teatrais convincentes e uma atenção especial ao ritmo da fala. Sua ligação mais duradoura foi com a que eu já falei, Companhia Lord Chamberlain's Men, fundada em 1594, sob o patrocínio de Henrique Carey, primo da rainha Elizabeth. Essa companhia foi responsável por encenar a maioria das suas peças e deu a Shakespeare estabilidade, algo raro na época para dramaturgos. Em 1599, Shakespeare e outros sócios da companhia construíram o Globe Theatre, que ficava nas margens do rio Tamsa. O Globe se tornou o espaço referência de sua produção. Era um teatro circular, com capacidade para 3.000 pessoas, onde diferentes classes sociais se reuniam. O público em pé, conhecido como os Groundlings, assistiam no pátio aberto, enquanto a elite ocupava os camarotes. O formato arquitetônico favorecia uma encenação dinâmica, em que o contato entre atores e o público era direto e intenso. Além do Globe, Shakespeare esteve ligado ao Blackfriars Theatre, um espaço fechado e mais sofisticado frequentado pela nobreza. Essa dualidade de teatros reflete a sua versatilidade. Ele sabia escrever tanto para multidões populares quanto para os círculos aristocráticos, transitando entre o humor vulgar e a filosofia mais abstrata. Como empresário, Shakespeare teve muito sucesso. Ele investiu em imóveis em Stratford e acumulou uma fortuna que lhe permitiu se aposentar de forma confortável. Isso o diferencia de muitos dramaturgos de sua época, que morreram pobres. Sua capacidade de unir talento artístico e visão prática contribuiu para a longevidade de sua carreira. Mas é claro que a sua maior faceta permaneceu a de dramaturgo. Shakespeare dominava todos os gêneros: tragédia, comédia, drama histórico, poesia lírica, e ainda renovou a própria linguagem teatral. Suas peças eram construídas com um equilíbrio entre estrutura clássica e liberdade criativa. Ele incorporava mitos antigos, histórias bíblicas, crônicas inglesas e relatos estrangeiros, transformando tudo em material dramático de alta complexidade. Como observa Harold Bloom, abre aspas, Shakespeare não apenas escreveu personagens, mas inventou a noção moderna de interioridade, dando voz à consciência humana em sua forma mais íntima. Fecha aspas. Essa inovação explica por que as suas obras permanecem atuais. Elas falam sobre poder, amor, ambição, traição, morte e desejo, temas universais que continuam ressoando séculos depois. As comédias de Shakespeare representam um dos aspectos mais fascinantes de sua produção. Embora muitas vezes sejam vistas como peças leves, pelo menos em comparação com as tragédias, elas revelam uma profunda compreensão da sociedade elisabetana e exploram com humor e ironia os dilemas humanos. As comédias shakespearianas geralmente giram em torno de enredos de amor e identidade, muitas vezes com confusões de personagens, trocas de papéis, disfarces e situações absurdas. O desfecho costuma ser marcado pela reconciliação e pelo casamento coletivo, que simboliza a restauração da ordem social e a celebração da vida. Mas sob essa estrutura aparentemente leve, Shakespeare introduziu críticas à hierarquia social, às relações de gênero e à própria noção de autoridade. As comédias, nesse sentido, funcionavam como um espaço seguro para questionar valores estabelecidos, ainda que ao final reafirmassem a harmonia.
Em O Sonho de uma Noite de Verão, de 1595, talvez a sua comédia mais famosa, Shakespeare mistura realidade e fantasia em uma trama que envolve artesãos, nobres e criaturas mágicas da floresta. O enredo, marcado por enganos amorosos, reflete a irracionalidade do desejo e a fragilidade das convenções sociais. Em Muito Barulho por Nada, de 1598, o humor surge nos diálogos afiados entre Beatrice e Benedick, que satirizam o casamento e o amor romântico. Ao mesmo tempo, a peça revela a vulnerabilidade da honra feminina diante de calúnias, tema sensível para a época. Já em Como Gostais, de 1599, Shakespeare cria um espaço de liberdade no exílio da floresta de Arden, onde os personagens experimentam identidades fluidas, inclusive com mulheres se disfarçando de homens. Esse jogo de papéis permitia refletir sobre os limites das normas sociais e de gênero. Um traço marcante de suas comédias é a força e o protagonismo de suas personagens femininas. Heroínas como Rosalinda, Viola e Beatrice são inteligentes, espirituosas e muitas vezes mais ativas que os homens na condução da trama. Mesmo interpretadas por atores homens no palco elisabetano, essas personagens ampliaram o espaço da mulher no imaginário teatral. As comédias também mesclavam humor erudito e popular. Palhaços e criados traziam piadas obscenas e sátiras sociais, garantindo a atenção das camadas mais humildes do público. Ao mesmo tempo, esses personagens frequentemente revelavam sabedoria inesperada, invertendo a lógica hierárquica da época. Se as comédias mostravam um lado festivo da vida, as tragédias de Shakespeare mergulhavam na escuridão da condição humana. Escritas principalmente no auge de sua carreira, entre 1600 a 1608, elas são consideradas o ápice de sua arte, pois combinam enredos envolventes com uma investigação profunda da psicologia e da moralidade. Pessoal, eu já quero falar mais sobre esse outro gênero de Shakespeare, mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre arte, inovação, ousadia, coragem e legado. Segura aí, que é um minutinho só. USAA knows dynamic duos can save the day, like superheroes and sidekicks or auto and home insurance. With USAA, you can bundle your auto and home and save up to 10%. Tap the banner to learn more and get a quote at USAA.com/bundle. Restrictions apply. It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number, 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number, save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho para avisar vocês que se você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a mais de 140 episódios exclusivos que você pode ouvir no aplicativo do Apoia-se. E toda semana eu publico um novo episódio exclusivo lá para vocês. E dependendo do nível do apoio que você assinar, você também recebe acesso ao Clube do Livro do História em Meia Hora e ao Close Friends lá no Instagram, onde eu publico diariamente curiosidades históricas. Então é isso, assine o apoia.se/História em Meia Hora para você receber um monte de conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Abre aspas. Romeu falou: se eu profano com minha mão indigna este santuário sagrado, o pecado é este. Meus lábios, dois peregrinos ruborizados, estão prontos para suavizar esse toque rude com um terno beijo. E Julieta respondeu: bom peregrino, você faz muito mal à sua mão, que demonstra a devoção cortês nesse ato, pois os santos têm mãos que as mãos dos peregrinos tocam. E palma com palma é o sagrado beijo dos peregrinos. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram escritas por William Shakespeare em um dos seus trabalhos mais famosos, Romeu e Julieta. Essa é uma obra aclamadíssima e com muitos detalhes e mistérios. Inclusive, se foi ele realmente quem escreveu essa obra ou não,
e eu vou falar mais sobre isso no episódio exclusivo para os apoiadores dessa semana. Se você quiser ouvir esse e os outros mais de 200 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar o apoia.se/História em Meia Hora, que é ele que mantém o podcast no ar. Bom, Shakespeare se inspirou nos modelos de Sêneca e das tragédias gregas e respeitou elementos tradicionais, como a queda de grandes personagens devido a falhas morais ou ao destino, mas introduziu uma inovação, a complexidade psicológica. Seus protagonistas eram seres contraditórios, dotados de dilemas internos que tornam as suas histórias intensamente humanas. Hamlet, criado em 1600, talvez a sua peça mais conhecida, traz um príncipe dilacerado pela dúvida e pela reflexão existencial. O famoso ser ou não ser resume o questionamento sobre a própria vida, a justiça e o sentido de ação. Hamlet encarna a modernidade ao colocar a consciência no centro da tragédia. Já Otelo, de 1604, aborda a tragédia do ciúme e da manipulação. Otelo, um general mouro a serviço de Veneza, é levado à ruína por Iago, que explora a sua insegurança racial e afetiva. A peça reflete não só sobre a paixão destrutiva, mas também sobre racismo e vulnerabilidade da honra. Rei Lear, de 1606, é uma das mais sombrias obras de Shakespeare. Mostra um rei que, ao dividir o seu reino entre as filhas, cai em desgraça. A peça trata da ingratidão, da velhice e da loucura, questionando o próprio sentido da justiça divina. Em Macbeth, também de 1606, ele examina a ambição. Estimulado pelas profecias das bruxas e pela influência de Lady Macbeth, o protagonista assassina o rei para usurpar o trono. A peça expõe a corrupção do poder e a inevitável destruição moral do tirano. O que torna essas tragédias imortais é a universalidade dos seus temas. Temos ambição, ciúme, loucura, traição, amor e morte. Esses conflitos ultrapassam seu contexto histórico e continuam ressoando em diferentes culturas e épocas. Além disso, Shakespeare deu às tragédias uma linguagem poética de intensidade incomparável, com monólogos e metáforas que se tornaram parte do imaginário coletivo. Sua capacidade de expressar os abismos da alma humana transformou essas peças em verdadeiras enciclopédias da condição humana. Outro aspecto fundamental é a crítica ao poder. Em Macbeth e em Rei Lear, vemos como a ambição e a tirania levam ao colapso não apenas individual, mas também social. Shakespeare não oferecia respostas fáceis, mostrava a complexidade das relações humanas e a fragilidade das instituições políticas. Assim, as tragédias de Shakespeare são obras que transcendem o teatro. São reflexões filosóficas sobre o ser humano, a sua liberdade e as suas limitações. As peças históricas de Shakespeare ocupam um lugar especial dentro da sua produção, pois nelas o dramaturgo construiu não apenas narrativas dramáticas, mas também uma visão sobre a própria história da Inglaterra. Escritas em sua fase inicial, entre 1590 a 1599, essas obras estão centradas no período da Guerra das Duas Rosas e também na ascensão da dinastia Tudor, que reinava na época em que o Shakespeare escrevia. Ao dramatizar reis como Ricardo II, Henrique IV, Henrique V e Ricardo III, ele ofereceu ao público elisabetano uma espécie de espelho da política do seu tempo, ao mesmo tempo em que refletia sobre legitimidade, poder e instabilidade. O ciclo mais conhecido é o das chamadas crônicas históricas, em que Shakespeare se baseou principalmente nas Chronicles, do Raphael Holinshed, obra que narrava de forma detalhada a história inglesa. Entre essas peças se destacam Henrique IV, partes 1 e 2, que combinam o retrato do príncipe Hal, que vai ser o futuro Henrique V, com personagens populares como Falstaff, mesclando história oficial e cultura popular. E também a já citada obra Henrique V, peça que exalta o heroísmo nacional, principalmente na vitória inglesa sobre os franceses, na Batalha de Azincourt. Essa peça, em particular, tinha um forte caráter patriótico, funcionando quase como propaganda do poder inglês, ao mesmo tempo em que apresentava dilemas sobre a guerra e a condição humana.
Outro destaque é Ricardo III, que transformou o rei vilanizado pela historiografia Tudor em um dos personagens mais memoráveis da literatura. Astuto, cruel e carismático, Ricardo encarna a corrupção do poder e a ambição, mas também revela a capacidade do Shakespeare de criar vilões complexos, que atraem e repulsam ao mesmo tempo. Essas peças tinham uma dupla função, divertir o público e ao mesmo tempo legitimar uma narrativa nacional. Não é à toa que alguns estudiosos, como Stephen Greenblatt, apontam Shakespeare como um dos arquitetos da identidade cultural inglesa. Ao dramatizar os reis do passado, ele ajudou a forjar um imaginário nacional em um momento em que a Inglaterra buscava se consolidar como potência na Europa. Se as peças históricas revelam a preocupação com o poder e a política, a poesia de Shakespeare, por outro lado, principalmente os sonetos, mostra um outro lado do autor, um lado íntimo, lírico e profundamente humano. Publicados em 1609, os 154 sonetos compõem uma das mais importantes coletâneas poéticas da literatura ocidental. Diferentemente das peças que foram escritas para o palco e para o público, os sonetos parecem ter sido concebidos para círculos mais privados, talvez como exercícios literários ou manifestações pessoais. Neles, o poeta também retratou de temas universais, como o amor, tempo, beleza, morte e a própria poesia como forma de eternidade. Muitos sonetos são dirigidos a um jovem nobre, conhecido como Fair Youth, a quem o poeta estimula a preservar a sua beleza através da procriação ou da própria arte. Outros são dedicados a uma figura enigmática, a Dark Lady, descrita de forma sensual e contraditória, com traços de desejo e ressentimento. Essa ambiguidade temática levou a inúmeras interpretações sobre a identidade das pessoas retratadas, mas talvez o mais relevante seja perceber como que o Shakespeare conseguiu, em uma forma poética rígida, explorar a interioridade de maneira intensa e sofisticada. Além dos sonetos, o Shakespeare também escreveu poemas narrativos de grande fôlego, como Vênus e Adonis, de 1593, e O Estupro de Lucrécia, de 1594, que lhe garantiram reputação nos anos em que os teatros estavam fechados devido à peste, como eu já citei anteriormente. Essas obras revelam a sua habilidade em lidar com a tradição clássica e a sua capacidade de explorar temas como paixão, violência e moralidade. Porém, a poesia shakespeariana mostra também o outro lado do dramaturgo. Não apenas o homem do palco, mas também o poeta que lidava com questões existenciais profundas. Se as peças históricas ajudaram a construir a identidade nacional e as tragédias iluminaram a complexidade do poder e da ambição, os sonetos revelam a dimensão mais íntima, pessoal e filosófica do próprio Shakespeare. É nesse equilíbrio entre o coletivo e o individual, entre o político e o subjetivo, que reside a universalidade da sua obra. Após a sua morte, em 1616, Shakespeare não foi imediatamente canonizado como gênio universal que conhecemos hoje. Durante o século XVII, as suas peças continuaram a ser encenadas, mas muitas vezes adaptadas para atender ao gosto do público. No período da restauração monárquica, durante as revoluções inglesas, por exemplo, dramaturgos como Nahum Tate modificaram tragédias como Rei Lear, oferecendo finais felizes que se ajustavam à sensibilidade da época. Esse processo de adaptações revela que o Shakespeare nunca foi apenas preservado, mas constantemente reinterpretado conforme as necessidades culturais e políticas de cada geração. No século XVIII começou a sua transformação em um símbolo nacional inglês. Críticos como Samuel Johnson exaltaram a sua genialidade, destacando a naturalidade dos seus personagens e a universalidade dos seus temas. Ao mesmo tempo, a publicação de edições completas, como o First Folio em 1623, organizado por colegas atores, ajudou a consolidar o seu trabalho. No contexto iluminista, Shakespeare passou a ser visto como exemplo da capacidade criativa da Inglaterra, em contraste com a tradição clássica francesa que priorizava regras rígidas de unidade dramática. Enquanto a França celebrava Racine e Corneille, os ingleses passaram a defender Shakespeare como modelo de espontaneidade e de profundidade psicológica. Já no século XIX, a sua fama se tornou global. O romantismo encontrou em Shakespeare um aliado,
pois a sua obra valorizava a imaginação, a intensidade emocional e a liberdade formal. Na Alemanha, figuras como Goethe e Schiller foram influenciadas pelas suas tragédias. No Brasil, escritores românticos também se inspiraram em suas obras. Foi nesse período que surgiu a noção de Shakespeare como gênio universal, não limitado ao seu contexto histórico, mas capaz de falar à humanidade em qualquer tempo e lugar. Seja alvo de crítica ou de veneração, Shakespeare se tornou inescapável. Sua obra inspirou não apenas o teatro, mas também a literatura, a filosofia, cinema e cultura popular. No século XX, diretores como Laurence Olivier e Orson Welles adaptaram as suas peças para o cinema, trazendo Hamlet, Otelo e Macbeth para a tela grande. Mais tarde, cineastas como Akira Kurosawa reinterpretaram as suas histórias em contextos diferentes, como em Han, de 1985, inspirado em Rei Lear, ou Trono Manchado de Sangue, de 1957, baseado em Macbeth. No campo educacional, o seu impacto também é importante. Ler e encenar Shakespeare se tornou prática comum em escolas e universidades ao redor do mundo, o consolidando como parte do cânone ocidental. Ainda assim, o seu ensino é alvo de debate. Críticos argumentam que a centralidade de Shakespeare reforça a visão eurocêntrica da literatura, enquanto defensores sustentam que a sua universalidade o torna imprescindível. Ao longo de mais de 4 séculos, Shakespeare deixou de ser apenas um dramaturgo inglês para se tornar patrimônio cultural da humanidade. Sua obra atravessou fronteiras, foi reescrita em centenas de línguas e permanece como fonte inesgotável de inspiração e debate. Concluir a história do Shakespeare é, em certo sentido, impossível, porque a sua obra ainda está em movimento. Enquanto você ouve esse episódio, tem palcos, salas de aula, adaptações cinematográficas ou novas leituras críticas da sua obra. Como escreveu Jorge Luiz Borges, outro apaixonado pela sua obra, Shakespeare é todos e é ninguém. É o poeta anônimo que não cessa de nos reinventar. Assim, o legado de Shakespeare não é apenas o de um escritor genial, mas de um criador que moldou a nossa forma de compreender a vida, a linguagem e o próprio ser humano. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História Meia Hora, que eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama Revoluções Inglesas, o segundo se chama História da Inglaterra e o terceiro se chama Guerra das Duas Rosas. Agora, bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos da história de William Shakespeare, estamos falando de um dos maiores dramaturgos e poetas da história, cuja obra atravessou séculos e continua influenciando a literatura, teatro e a cultura mundial. Nascido na Inglaterra, Shakespeare se mudou para Londres, onde consolidou a sua carreira como ator, poeta e dramaturgo. Sua produção inclui 39 peças teatrais, 154 sonetos e diversos poemas. Entre as suas obras mais célebres estão as tragédias como Hamlet, Macbeth, Otelo e Romeu e Julieta, que exploram temas universais como poder, ambição, amor, vingança e destino. Ele escreveu também comédias, como Sonho de uma Noite de Verão e Muito Barulho por Nada, e peças históricas, como Henrique V e Ricardo III, que refletem sobre a política e o poder monárquico. Sua habilidade em criar personagens complexos e diálogos marcantes revolucionou o teatro da época. Shakespeare viveu no período elisabetano, época de expansão cultural e fortalecimento da Inglaterra como potência marítima. Sua obra não apenas retrata dilemas humanos, mas também reflete a sociedade e os debates políticos do seu tempo. A biografia desse artista deixa claro como o contexto político também molda a produção cultural, como vemos em contextos ditatoriais ou até mesmo de crises políticas e econômicas, como o Brasil já viveu e às vezes ainda vive. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora.